insensível. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao deputado Jorge Cauí que faça a chamada dos senhores deputados para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Hoje é seu segundo. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Dilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Se encontram presentes 8 parlamentares, portanto, há quórum para darmos prosseguimento à nossa sessão. Passamos agora ao comunicado de líderes. O primeiro líder inscrito. Primeiro líder inscrito, deputado Tadeu Filipelli. Antes, porém, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, eu gostaria de abordar no pronunciamento de hoje o assunto que, tenho certeza, domina toda a cidade, todo o Distrito Federal. É o terceiro aumento na tarifa de água procedida pela CAESB durante 2 anos de gestão do PT. A bancada do PMDB, que acompanha detalhadamente o comportamento dessa empresa, inclusive de forma imparcial e técnica,
não se deu por convencida neste terceiro aumento. Logicamente, nos primeiros também sempre questionou. Mas nesse terceiro, no momento onde estamos vivendo, podemos dizer que estamos vivendo uma economia estável, onde que os funcionários públicos alcançam a marca de 2 anos sem qualquer tipo de aumento de salário ou correção de salário, não há o que dizer aqui de aumento de água. Muito menos querendo usar de falácias, dizendo que este aumento seria menor do que a inflação. Ora, não há o que confrontar, comparar aumento de taxa de água com aumento de inflação. Por quê? Porque quem paga a conta de água no Distrito Federal, 60% é população de servidores públicos, pois Brasília é uma cidade administrativa. O outro discurso usado pelo governo do Distrito Federal, esse ainda é mais enganoso, uma derrapada muito maior, dizendo que se trata para transferência das responsabilidades de operação de crédito do governo do Distrito Federal para a CAESB. Ora, aí o golpe é maior ainda. Por quê? No orçamento votado para 97, para o governo PT, existem rubricas que fazem frente exatamente ao retorno dos empréstimos. Portanto, isso não pode ser justificativa de forma nenhuma. Se falar, então, que este aumento seria para segurar obras do orçamento participativo, como foi insinuado hoje pelo presidente da CAESB, pior ainda. Por quê? Pela primeira vez na vida, esta casa, e por iniciativa do PMDB, assegurou, no caso do orçamento participativo, rubricas separadas, orçamento destacado e especificado. Portanto, uma grande balela. Falar que seria para fazer frente, ou para não prejudicar obras de asfaltamento de escolas, também estamos incorrendo no mesmo erro. Por quê? Porque, mais uma vez, o governo do PT, através da pauta venal na lei do IPTU, conseguiu impor um aumento em média de 12% no IPTU. Somente teria sentido este aumento na tarifa de água se o governo, o executivo, tomasse a iniciativa de diminuir as alíquotas do IPTU e reduzir o imposto cobrado. Por quê? Senão, mais uma vez, o governo está dando o calote no povo. Está cobrando de forma dobrada a tarifa de água e o aumento no IPTU. Dentro desse inconformismo, o PMDB apresentou à mesa desta casa requerimento dirigido à CAESB, solicitando toda a planilha que calcula o preço da tarifa de água, solicitando o histórico do aumento dos 3 últimos aumentos do governo PT, bem como a situação contábil daquela empresa. Não satisfeitos ainda, a bancada do PMDB deu conhecimento ao Ministério da Justiça, através da Secretaria de Defesa Econômica, também deu conhecimento ao Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Acompanhamento Econômico, e também uma denúncia junto ao Ministério Público dos fatos ocorridos, que os 3 últimos aumentos, nos 2 anos do governo PT, no momento de estabilidade econômica, somam, na menor faixa de aumento, 116%, na maior faixa, 221%. Portanto, um aumento não só injustificável, como inaceitável. Ainda, no mesmo sentido, na mesma direção, informo, e aqui faço questão de chamar a atenção da imprensa, que na sessão de hoje, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, foi aprovado requerimento, também de autoria da bancada do PMDB, de convocação do senhor presidente da CAESB, para que venha a esta casa explicar detalhadamente a situação orçamentária daquela empresa, bem como a tentativa absurda de justificar o presente aumento de 8,3%. Obrigado. Conceda a palavra, deputado Eurípides Camargo. Conceda a palavra, deputado Peniel Pacheco.
Conceda a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito interessante nós presenciarmos alguns discursos aqui que atacam o governo do Distrito Federal e que parece atacam com a simples vontade de atacar. Deve ser de desconhecimento de quem vem aqui atacar o governo e a CAESB que os recursos que o governo do Distrito Federal tem arrecadado com a tarifa de água e esgoto da CAESB tem servido, por exemplo, para acabar com a falta de água para a população de Planaltina, com a instalação, por exemplo, da barragem do Fumão. Tem servido, por exemplo, para que o governo implante diversas obras, dentre as quais a estação de tratamento de água de Braslândia, conclusão dos sistemas de água de Santa Maria e Vale do Amanhecer, o Fumal, que já aqui disse, a implantação do sistema de abastecimento do Recanto das Emas, a conclusão da ampliação do sistema produtor do Rio Descoberto, a implantação de rede de distribuição de água nos bairros Águas Claras, setor Lúcio Costa, setor de Mansões Sudoeste e cidade de Águas Claras. E a implantação da rede de distribuição de Sobradinho 2. No esgoto, nós já implantamos a conclusão do esgotamento sanitário de Samambaia, compreendendo coleta, transporte e tratamento, a conclusão da rede coletora de esgotos do Paranoá, a implantação de sistemas de coleta nas cidades de Buriti 2, setor tradicional norte de tratamento em Buritis 3 e Planaltina, a implantação de sistemas coletores de esgoto do Vajão e em partes do Lago Norte, a construção do sistema de esgotamento do Areal e do Conjunto Lúcio Costa e ampliação do sistema coletor do Guaraci e outras localidades. Para este ano, estão em andamento obras que aqui já dissemos, a construção do sistema de abastecimento de água de São Sebastião, aliás, diga-se de passagem, uma das cidades onde o deputado líder do PMDB tem a sua base eleitoral. Será que ele quer que a população de São Sebastião fique sem água? Ou a implantação, a ampliação do fornecimento de água para Sobradinho? Nós estamos iniciando, conforme eu já anunciei aqui, a construção da barragem do Pipiripau, além da estação de tratamento de esgoto do Paranoá, a implantação do sistema de coleta e tratamento do Riacho Fundo, a rede coletora de esgoto de Sobradinho 2, a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto de Santa Maria, a construção da primeira etapa da rede coletora de esgoto do Lago Sul, além de várias outras, como abastecimento de água de 45 condomínios de baixa renda, melhorias do sistema de tratamento de água de Brasília, abastecimento de água do Riacho Fundo, sistema de coleta e tratamento de esgoto de São Sebastião, sistema de coleta e tratamento de esgoto do Recanto das Emas, sistema de coleta e tratamento de esgoto do Vale do Amanhecer, estação de tratamento de esgoto de Planaltina, do Gama, primeira etapa do sistema de tratamento de esgoto de Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras. Eu quero perguntar àqueles que se acham no direito de vir aqui criticar a CAESB, se eles querem que as populações destas cidades fiquem sem água e sem esgoto. Porque nós estamos com este reajuste nas tarifas de água, viabilizando a implantação através de financiamento direto ou de contrapartida de financiamentos para obras nessas cidades. Seria importante que os deputados viessem aqui e respondessem, como nós já pedimos que respondessem em outros momentos, em nome da população de Planaltina,
em nome da população de São Sebastião, do Paranoá, de Riacho Fundo, de Santa Maria, do Recanto das Emas, mas também do Lago Sul e do Lago Norte, para que as pessoas pudessem verificar que o dinheiro arrecadado com o aumento, com reajuste e realinhamento de tarifas, nada mais será para fazer com que estas obras sejam dinamizadas e sejam de fato feitas para o bem da população do Distrito Federal. Nós queremos trazer ao deputado Filipelli, líder do PMDB, com todo o respeito que merece de nós, as informações sobre a situação da CAESB, sobre a situação dos trabalhos da CAESB. É importante dizer que hoje, 2 anos após o início do governo democrático e popular, nós subimos o número de ligação de água de 252 mil ligações para 293 mil ligações. De esgoto, de dezembro de 94, de 185 mil ligações para 223 mil ligações. O percentual de atendimento de água ligada no Distrito Federal sobe de 94 para 96, de 90 para 97%. E de esgoto, de 74 para 84%. É importante que quando os parlamentares de oposição venham a esta tribuna destilar contra o governo acusações, eles possam aqui colocar claramente quais são as suas reais intenções. E me parece que a intenção de alguns é não permitir que o governo do Distrito Federal atenda a população nas suas necessidades mais fundamentais, que é a ligação de água, esgoto e a implantação de infraestrutura na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência à deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Primeiro parlamentar inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Eu gostaria que falasse pela liderança do Partido dos Trabalhadores o deputado Vazir de Ruri. Com a palavra o deputado Asni Derrori para o último parlamentar a falar no horário de lideranças. Senhora Presidenta, senhores deputados, eu acredito que a Câmara, de fato, retorna o seu ritmo normal de trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de que esta casa pudesse se pronunciar para a chamada Marcha do Sem Terra para Brasília. A Marcha do Sem Terra para Brasília deve acontecer a partir de uma ampla mobilização nacional pela reforma agrária no país e que deve chegar até Brasília com trabalhadores sem terra de diversas partes na busca da sensibilização no Congresso Nacional por, de fato, uma votação mais sólida, mais ágil, mais concreta em defesa da reforma agrária no Brasil. Mas, senhora presidenta, eu não poderia deixar hoje de me pronunciar, até pelo respeito que tenho ao nobre colega Tadeu Filipelli, líder do PMDB, na reportagem que ontem nós fomos surpreendida no Correio Brasiliense com relação à campanha da paz, ou a paz no trânsito, que eu quero dizer que essa campanha, se mérito há, ela é sobretudo do Correio Brasiliense, porque o Correio Brasiliense ele manifestou, sensibilizou, mobilizou a sociedade do Distrito Federal no ano passado. E o próprio governo do Distrito Federal, pela pressão do clima, do acidente, da própria consciência da sociedade, teve de responder à altura da demanda. E creio que o governo
procurou fazer isso através de um processo de identificação das chamadas barreiras eletrônicas do excesso de velocidade. E aí o deputado Tadeu Filipelli, ele lança uma campanha da identificação dessas barreiras eletrônicas. Eu acredito até que não é por demais ruim a identificação. Acho, entretanto, até porque a legislação propõe nesse sentido, que o clima que nós hoje estamos vivendo é um clima quase de crise generalizada no trânsito. E quando a cidade, a população vive um grau de profunda insatisfação, inquietação com o nível de acidente na cidade, realmente o clima é de guerra. E de guerra, como guerra, deve ser entendido, sobretudo, com motoristas, infratores, irresponsáveis, aqueles que não têm o senso da respeitabilidade com a população, sobretudo no Distrito Federal. E então fomos surpreendidos pela tentativa de monitorar os motoristas na identificação das barreiras que existem na cidade. Eu quero dizer que hoje, se há uma redução da velocidade em Brasília, é porque, deputado, existem essas barreiras. Há um clima de temor do motorista em receber multas. E como tal, deve acontecer até mesmo sobre nós. As multas sobre os possíveis criminosos devem ser entendidas até como algo insuficiente. Porque, de repente, nós ficamos alarmados diante do alto índice de acidentes no trânsito. Contudo, não adianta o nosso alarme. Mais do que isso, é necessário que nós tenhamos medidas práticas e objetivas. E por isso, eu espero que, na atual liderança do PMDB, o nobre deputado Tadeu Filipelli possa responder essa inquietação que hoje Brasília vive diante do clamor do alto grau de acidente. E aí sim, nós estaremos entendendo que o problema do trânsito não é apenas um problema do governo do Distrito Federal. Mais do que isso, é um problema de toda a sociedade, que passa pelo motorista, que passa pelo judiciário mais ágil e punindo aquele que, inclusive, recentemente Brasília teve a vergonha de contemplar uma decisão do Poder Judiciário altamente condescendente a um filho de um parlamentar de expressão no país. E agora, Brasília tem de dar uma resposta objetiva e prática com relação ao alto índice de acidente. Portanto, deputado Tadeu Filipelli, mais do que indicar aonde estão as barreiras eletrônicas, é necessário que nós cerceemos o alto índice de velocidade, porque não podemos ser coniventes com eventuais criminosos. Muito obrigado. Deputada Lúcia, senhora presidente, questão de ordem. Deputado Tadeu Filipelli, questão de ordem. Eu gostaria, sobre os dois pronunciamentos que foram feitos, primeiro pelo deputado Geraldo Magela, que, no sentido de complementar o pronunciamento dele, ele tivesse o cuidado de fornecer dados, até para a própria imprensa, daquelas obras que ele citou, quais foram iniciadas ainda no governo Roriz, no governo anterior, e que foram negociadas ainda por operação de crédito naquele governo anterior. Então, acho que seria extremamente interessante que ele tivesse essa atenção e deixasse claro o que foi feito. Segundo, com relação ao pronunciamento do deputado Vasni, eu solicito direito de resposta, que está claro e patente, que deve ser concedido em virtude do número de vezes que meu nome foi citado e foi, inclusive, feito um desafio ou uma demanda que eu fizesse a resposta às colocações do ilustre deputado Vasni. Deputado Tadeu Filipelli, eu vou conferir, porque eu, nesse momento, conversava com o deputado Adão Xavier. Me desculpe não ter prestado atenção exatamente se seu nome foi citado de maneira injuriosa, e vou lhe conceder a questão de ordem logo a seguir. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Solicito... Senhora presidenta, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Geraldo Magela. Senhora presidenta, eu quero dizer ao deputado Filipelli, a Vossa Excelência e a toda a imprensa, que eu tenho os dados que o deputado pede para informar aqui, e que, se ele quiser, eu posso colocar à disposição dele, porque a maioria dos contratos são contratos
de muito antes do governo que ele participou. 78, 87, 86, 83. Não, difícil, deputado, difícil. Tem os dados aqui, o deputado pode consultar se quiser. Convido para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares o deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra em plenário. Convido o deputado José Edmar para fazer uso da palavra no horário de parlamentares. Deputado José Edmar não se encontra em plenário. Convido o deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus não se encontra em plenário. Convido o deputado Luiz Estevão a fazer uso da palavra como parlamentar. Senhora Presidente, senhores deputados, prezado público presente às galerias, vejo instalado aqui na Câmara Legislativa um desdobramento de uma polêmica da qual tomei conhecimento pela imprensa, que é a questão da identificação ou não das barreiras eletrônicas. Ora, esse assunto é um assunto que já tem 4 meses sendo discutido na Câmara Legislativa. E, aliás, é preciso que se diga que esta própria Câmara Legislativa, em outubro ou novembro do ano passado, aprovou um projeto de lei de minha autoria, determinando que as barreiras eletrônicas têm que ser sinalizadas. O projeto foi aprovado primeiro e segundo turno, portanto, a Câmara Legislativa até já se pronunciou através da votação sobre esse assunto. Aliás, por que esse projeto foi aprovado? Simplesmente porque ele repete aquilo que a legislação federal já diz. As normas do Denatran e do CONTRAN sobre a instalação de barreiras ou equipamentos eletrônicos de aferição de velocidade de veículos são muito claras. Elas têm que obrigatoriamente ser sinalizadas e sonorizadas. Aliás, é preciso se dizer mais, que o próprio Poder Judiciário já se pronunciou, dizendo da ilegalidade da instalação dessas barreiras sem a devida sinalização e mais, das nulidades, da nulidade de todas as multas aplicadas por esses dispositivos. Então, quero dizer que a iniciativa tomada pelo deputado Filipelli de informar as pessoas, ao que sei, sobre os pontos onde estão instaladas de maneira clandestina, fraudulenta e irregular essas barreiras eletrônicas, nada mais é do que uma salutar providência no sentido de advertir aos motoristas para a ilegalidade que está sendo cometida por este governo contra o seu bolso. Foi dito aqui que a campanha contra a violência do trânsito é uma campanha meritória de iniciativa do jornal Correio Brasiliense. É verdade que é uma iniciativa meritória, aliás, capitaneada pelo jornal Correio Brasiliense, abraçada por toda a sociedade e por outros veículos de comunicação, a própria Rádio CBN, a própria TV Globo, que também gratuitamente estão dando sua colaboração sobre o assunto. Ora, existe uma enorme diferença entre se fazer campanhas educativas e adotar dispositivos nas vias públicas de prevenção aos acidentes de trânsito e à violência no trânsito e transformar a bandeira contra a violência do trânsito numa vergonhosa, fraudulenta e ilegal máquina de arrecadação que não educa, não corrige, apenas sequestra o dinheiro do bolso do motorista para engordar os cofres públicos do Detran e do DR. A propósito de segurança no trânsito, já que este é o empenho do governo, há muitas providências que deveriam ser tomadas. Em primeiro lugar, acabar com o buraco das ruas, porque é evidente que não se pode falar em segurança para o motorista quando ele vive num permanente rally, desviando de buracos a todo momento. Não há como falar em segurança do trânsito quando se permite que uma frota de transportes coletivos sucateada, em estado precaríssimo de conservação e funcionamento, continue trafegando pelas ruas de Brasília numa clara ameaça a todos aqueles que têm que disputar com esses veículos sem condições de segurança o espaço das vias públicas. Portanto, eu quero dizer que essa polêmica é uma polêmica antiga e já vencida. A Câmara Legislativa já se pronunciou sobre o assunto, determinando a sinalização das barreiras eletrônicas, e o Poder Judiciário já declarou a ilegalidade de todas as multas cobradas pelas corujinhas eletrônicas. Muito obrigado.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques abre mão. Convido o deputado Marcos Arruda. O deputado Marcos Arruda não se encontra em plenário. O deputado Marcos Arruda se encontra em plenário e abre mão de fazer uso do comunicado de parlamentares. Pela ordem, deputado Manuel de Andrade. Senhora presidente, senhores deputados, retorno à tribuna para chamar a atenção desta casa sobre as investidas da administração regional do Gama em tentar demolir os avanços efetuados por moradores da X Central, daquela satélite, da satélite do Gama, que em razão de duas leis, uma lei de autoria da deputada Lúcia Carvalho, que autoriza o fechamento com grades frontais e laterais, os lotes daquela satélite, e uma lei de minha autoria, que autoriza a cobertura desses referidos lotes. No que pese as duas leis, o administrador do Gama, o senhor Mauro Pinheiro, está determinando a demolição dessas construções. Quero chamar a atenção porque o administrador disse que desconhece a lei, que a lei não funciona, que a lei não existe. Da mesma forma, recebi hoje, senhora presidente, reclamações lá do Riacho Fundo, onde existe uma lei de autoria do deputado Vinícius Tavares que permite o fechamento com grades, áreas frontais e laterais dos lotes. Da mesma forma, a lei 1121 permite a cobertura desse fechamento, não só para o Riacho Fundo, não só para o Gama, mas para todas as cidades satélites. Isso para a gente é um afronto da administração pública, atualmente gerenciada pelo PT, contra os moradores que, usando o instrumento legal, buscaram fechar as grades, visaram fechar a área ocupada legalmente. E não estão tendo quanto deveria. Não estão tendo a guarita, a proteção legal, a proteção do Estado, para que efetue e efetive totalmente essas coberturas. Chama a atenção da presidente, porque a presidente é autora de um projeto de lei que se transformou em lei e autorizou, na cidade satélite do Gama, o fechamento dessas grades. Para mim, é uma questão muito séria e que merece ser reparada urgentemente, enquanto não acontece um confronto entre moradores e fiscais da administração pública. Mas também quero chamar a atenção para o aumento da água. Não venham falar aqui que o governo está aumentando. Se aumentou o número de ligações de água, é mais um componente para justificar a redução do preço da água. Se aumentou o número de contribuintes, naturalmente, que a razão é inversa. Ao invés de aumentar o valor da água, o governador deveria diminuir esse preço da água, porque a população de Brasília está há mais de 2 anos sem receber 1 centavo de aumento salarial. Ao passo que recebe aumento no IPTU, aumento na água, aumento na luz, aumento na taxa de lixo, aumento na água de esgoto, na taxa de esgoto, aumento na passagem de ônibus, ele inversamente recebe uma diminuição no seu salário. Então eu quero combater, repudiar esse comportamento injusto do governo, que não se preocupa em respeitar o bolso do contribuinte. E quero chamar a atenção também, que aqui eu ouvi falar mal do judiciário. O judiciário só julga aquilo que está no mundo jurídico. Não é julgamento protecionista, apaziguador, é um julgamento dentro dos ditames legais. O juiz, quando julga, ele julga dentro de um processo. E se o citado filho desse deputado foi
absolvido, é porque a lei facultava essa possibilidade. O juiz não pode inventar. Só inventa se estiver dentro do mundo jurídico. Então eu gostaria que as pessoas aqui, ao se dirigirem ao judiciário, se dirigissem, senhor presidente, com respeito ao judiciário que julga dentro da lei. Agora, se a lei é injusta, que a população, através dos seus representantes, que ela busque alterar justamente a legislação para que as sentenças sejam compatíveis com a expectativa do povo. E outra coisa que chama a atenção, que eu acho, presidente, da mais alta importância. O governo está ameaçando tirar o Ciretran do Gama. O governo está ameaçando. Está ameaçando levar para o Gama um presidiário. E a população do Gama não vai aceitar. Eu quero deixar bem claro aqui que a população do Gama não vai aceitar que seja colocado um presidiário naquela satélite. Já basta a maneira discriminatória com que o governo trata o Gama. E agora, além de querer implantar uma penitenciária no Gama, o governo agora tenta tirar o Ciretran das datas do Gama. Você veja bem o descompasso desse governo, o despropósito desse governo para com a população do Gama. Então, em nome do Gama, como morador daquela cidade, eu venho aqui, senhor presidente, repudiar e chamar a atenção do plenário para que não deixemos que aconteça tão grave agressão contra o nosso povo do Gama. A colocação de um presídio e a retirada da Ciretran, que presta relevantes serviços à cidade do Gama. Deputado, seu tempo está encerrado. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Senhora presidenta, pela ordem. Com a palavra, deputado Ginaldo Magela. Senhora presidenta, eu só quero passar ao meu amigo deputado Manuel Andrade, quem eu respeito muito, uma notícia que, de fato, traz a verdade absoluta sobre essa história da implantação de penitenciária na Colmeia, do Gama, dizendo que o governo já descartou isso e, para até informação do deputado Manuel Andrade, o governo fez isso até atendendo uma reivindicação e uma postulação de um deputado que teve a sua maior votação no Gama, que foi o deputado César Lacerda. E, de fato, o governo não vai fazer isso em atendimento à solicitação do deputado César Lacerda. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Manuel Eu só Andrade. queria que o deputado Ginaldo Magela confirmasse que foi a pedido de César Lacerda que o governo tensionou em colocar a penitenciária no Gama. Só queria que o deputado confirmasse isso. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Deputada, só confirmando, não foi a ideia de se colocar uma penitenciária provisória, foi da Secretaria de Segurança, de pessoas, assessores da Secretaria de Segurança, e atendendo exatamente ao pedido do deputado César Lacerda, o governador sepultou definitivamente essa proposta. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Geraldo Magela, em comunicado de parlamentares. 5 minutos. Senhora presidenta, senhores parlamentares, senhora presidenta, eu venho à tribuna para fazer aqui um elogio, que pode até parecer tardio, mas não é. A todo o governo do Distrito Federal, mas em especial a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, pelo belíssimo carnaval que promoveu no Distrito Federal. O secretário Rodrigo Hollenberg, nosso colega e companheiro aqui na Câmara como deputado, e todo o corpo de funcionários da Secretaria de Turismo merece desta casa o maior reconhecimento por ter feito ressurgir um carnaval que há alguns anos não acontecia no Distrito Federal por falta de apoio, por falta de verbas e por falta de vontade política. O governador Cristóvão Buarque, ao convidar o deputado Rodrigo Hollenberg para a Secretaria de Turismo, o fez sabendo que ali estaria uma das secretarias mais importantes para a política no Distrito Federal, e agora está demonstrado o acerto do governador ao trazer para o Caldeirão da Folia uma grande festa popular, que se registrou como
aprovado pela maioria dos foliões, pela maioria da população, deslocando para um lugar onde todos tiveram paz e tranquilidade para brincar o carnaval, sem perturbar aquelas pessoas, aquelas famílias que não gostam de carnaval e que tinham no passado que tolerar a festa popular que é o carnaval. Eu não posso deixar, então, desta tribuna, usar do meu horário de parlamentar, endereçar ao secretário Rodrigo Hollenberg e toda a equipe da Secretaria de Turismo o meu efusivo abraço, para que, de fato, possa chegar a ele e a todo o corpo de funcionários da Secretaria a nossa satisfação de ter tido no Distrito Federal um dos melhores, se não o melhor carnaval de toda a história do Distrito Federal. Parabéns ao governador, ao governo e, em especial, ao secretário de Turismo, deputado Rodrigo Hollenberg, e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo abre mão de sua intervenção. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado José Edmar. Se Deus quiser. Senhora Presidente, senhores deputados, quero aqui manifestar-me também a respeito do problema que estaremos vivendo a partir de amanhã com a sessão extraordinária nessa casa, em que vamos discutir a campanha da fraternidade dos encarcerados. E que, na verdade, numa visita a Dom Falcão aqui nessa casa, na presidência, tivemos a oportunidade de fazer uma breve discussão a respeito disso. Uma discussão bastante proveitosa, onde alguns argumentos discordantes foram colocados naquela visita do senhor cardeal. Mas é necessário que se coloque aqui para toda a sociedade a importância que temos de debater esse assunto com profundidade. Efetivamente, eu sou contra a pena de morte, mas tenho que admitir que a situação em que vive os presidiários hoje do Distrito Federal são piores do que a pena de morte. Porque, na verdade, estamos matando não só os verdadeiros criminosos, aqueles que praticaram crimes hediondos, aqueles que praticaram todo tipo de crime, como aqueles também que praticaram pequenos crimes. Há uma mesma situação, há uma situação de matá-los devagarinho, de condená-los à morte, sobre a tortura de viver numa cela espremido em menos de 1 metro quadrado por cada pessoa. Então, efetivamente, terá que sair desse debate algumas discussões interessantes. E aqui pergunto, será que essa casa, através da Comissão de Direitos Humanos, não poderia fazer uma moção que nas delegacias do Distrito Federal não poderia ser encarcerado quantidades de pessoas em maior número do que aqueles previstos tecnicamente para abrigar aqueles presos? E aí? Talvez ficaríamos numa situação difícil, onde o judiciário não poderia mais condenar ninguém, ou o executivo ter que construir novas prisões, novos locais de internação. E, para tanto, parece que começa a surgir, a partir de agora, algumas soluções. Essa primeira solução da colmeia, que já foi descartada no passado, com muita clareza, por uma pressão muito grande da população do Gama. E aqui nessa casa, efetivamente, quem foi totalmente contra, me lembro muito bem, ser o deputado Manuel de Andrade, e também o deputado Agnello Queiroz, que naquela época defendia e fizeram os discursos contra a reativação da colmeia como centro presidiário. Agora vejo no jornal também uma proposta de abrigar as pessoas numa prisão semiaberta naqueles prédios abandonados da Nova Cap no setor de indústria, no CIA. Olha, senhores, se logicamente o pessoal do Gama se revolta em colocar as pessoas na colmeia, os empresários, o grupo ali do setor de indústria, logicamente, vão se voltarem contra a fazer com que os prédios ali da antiga Nova Cap sirva de uma prisão aberta para
universo de presidiários que não se comporta mais nas delegacias. E aí tem que surgir algumas ideias. Por exemplo, por que o governo que parece que está nessa atribuição de negociar com a iniciativa privada, e me parece, eu estou sabendo, não oficialmente, mas oficiosamente, com muita alegria, de uma posição que o governo está tomando com a Colmeia, de fazer com a Colmeia uma negociação com um centro de ensino, em troca de vagas nesse próprio estabelecimento de ensino para as crianças do Gama. Essas reformas ficando todas por conta desses centros de ensino. É uma belíssima atitude do governo, que eu tenho que parabenizar se isso acontecer. Agora, por que também não pegar aqueles prédios que estão ali da Nova Cap, que devem ser uns 50, 60 mil metros quadrados, e diga de passagem, qualquer 1.000 metros quadrados no setor de indústria vale perfeitamente 100 mil reais. Multiplicando por 50 mil, nós teremos algo em torno de 5 milhões de reais naqueles prédios ali do setor de indústria. Faça uma pesquisa de mercado. Qualquer empresário, talvez o deputado Luiz Estevam pudesse ter mais informação a respeito, mas efetivamente poderia-se perfeitamente fazer uma permuta com alguns empresários, aqueles prédios por uma penitenciária em um local apropriado, em um local que pudesse atender satisfatoriamente os presidiários e a sociedade como um todo. Agora, soluções paliativas, soluções que podem resolver aparentemente o problema, mas na verdade coloca uma outra comunidade contra as ações de algumas pessoas que decidem nos gabinetes, aqui no plano piloto, e que jogam o problema para o Gama, ou jogam o problema para o setor de indústria, essas posições têm que ser contestadas por essa casa. Atitudes tem que ter, ideias tem que ter, soluções vão haver. Basta que tenham boa vontade de discutir. Portanto, lanço aqui essas duas ideias. Tanto para a Colmeia, que eu já fiquei sabendo que existe essa disposição do governo em negociar a Colmeia com esse centro de ensino, como os galpões do setor de indústria, que podem perfeitamente serem permutados por algum grupo empresarial que se predisponha a construir uma penitenciária ou alguma coisa semelhante em um local propício, em um local que dê condições de que os presos possam ir até ali para ficarem à noite, possam também trabalhar e que eles tenham condição de receber um maior apoio da sociedade e do próprio Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhora presidente, senhores deputados, quero parabenizar o deputado José Edmar por ter levantado um tema de fundamental importância, principalmente nesse momento em que a CNBB lança como tema a questão dos enclausurados, como tema deste ano da campanha da fraternidade. E eu quero apenas complementar uma parte do que disse o nobre deputado José Edmar, no tocante aos presos que estão nas delegacias de polícia. Só para se ter uma ideia, nobre deputado, a 12ª Delegacia de Polícia, que fica ali no centro de Taguatinga, e ela está instalada no local onde nós temos, ao lado da delegacia, residência, inúmeras residências, prédios de apartamentos, casas, e também uma área muito grande de estabelecimentos comerciais. Nós temos ali em 4 celas mais de 60 presos. Isso dá aproximadamente 70 centímetros por preso, quando a lei de execuções criminais determina que o espaço mínimo seja de 6 metros quadrados. E em que pesa essa questão, nós precisamos olhar também o lado da sociedade. O preso em delegacia significa um perigo muito grande, não só para os policiais que estão nas delegacias, porque os policiais passam os plantões ali, dormindo 4, 5 policiais para cuidar de 60 presos, e essa não é nem a função deles. Os policiais que estão nas delegacias têm por função o exercício de polícia judiciária, ou seja, a repressão à criminalidade. E no momento em que eles deixam de reprimir a criminalidade para cuidar do preso, o que é que ocorre? O criminoso fica livre para afetar, o criminoso fica livre para violentar a sociedade, o que é lamentável. Agora, no tocante à sociedade,
Imagine os senhores uma fuga numa delegacia como a 12ª. Mas eu estou apenas pegando exemplo a 12ª, porque poderia ser qualquer delegacia. Uma fuga com perseguição. E eu já disse isso algumas vezes dessa tribuna. A primeira coisa que o enclausurado ou ex-enclausurado, já que agora ele está em processo de fuga, vai fazer é se alojar dentro de uma residência ou dentro de um estabelecimento comercial que fica ao lado das delegacias e vai fazer refém para poder fugir. Então é um perigo muito grande deixar essas superlotações nas delegacias. Mas esse tema nós vamos amanhã, com mais vagar, durante a discussão da campanha da fraternidade, voltar a tratar desse assunto. Eu quero parabenizar o nobre deputado José Edmar por ter já tratado desse tema aqui, e esta casa, eu tenho certeza, vai começar a tratar isso com a maior seriedade possível. Eu quero dizer que as cidades estão sujas, principalmente as cidades satélites, cheio de mato, as ruas, as vias públicas cheias de buracos, a situação realmente está deprimente. E o que é pior, os conveniados da Nova Cap, que estão em serviço nas administrações regionais, que têm exatamente a finalidade de fazer essa limpeza das cidades, eles estão sem condições nenhuma de irem trabalhar, porque o GDF, há 2 meses, não oferece a esses servidores o Vale Transporte. Eu me reuni em várias administrações com esses conveniados. Já fizemos pedido às administrações regionais, mas há mais de 2 meses, ou seja, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, as administrações não entregam os vales transportes para que esses servidores possam ir trabalhar. E nem se exija que esses servidores paguem as passagens dos próprios bolsos, com os próprios recursos. Por quê? Porque todos nós sabemos que a remuneração desses servidores, além de estar defasada, além de há mais de 2 anos não ter recebido nenhum tipo de reajuste, elas são as remunerações mais baixas do Distrito Federal. Eles mal conseguem sustentar a família com o mínimo de alimentação. Então, exigir que esses servidores tirem do bolso para um dinheiro para poder comprar a passagem, para poder trabalhar, é uma injustiça enorme. E é isso que eles estão fazendo, porque, caso contrário, os administradores regionais estão ameaçando esses servidores de cortar os seus pontos. O GDF não cumpre a sua obrigação. O Poder Executivo não cumpre a obrigação legal de oferecer o Vale Transporte, mas exige que o servidor tire dinheiro do bolso para ir trabalhar, porque senão ele vai cortar o ponto. Então eu quero fazer aqui um apelo. Eu fiz um contato hoje com o presidente da Nova Cap. Está faltando apenas uma reunião do Conselho para a destinação da verba. O presidente da Nova Cap chegou, inclusive, hoje, não estava muito a par do assunto, eu conversei com ele, ele está em reunião neste momento, e eu quero fazer um apelo ao líder do governo, deputado Geraldo Magela, a presidente dessa casa e aos demais deputados que apoiam o governo, que mantenham esse contato na Nova Cap, para que a Nova Cap faça a liberação da verba para a aquisição do Vale Transporte, para que a administração entregue esses Vale Transportes a todos os conveniados, para que eles possam trabalhar e que não haja o corte do ponto, porque esses servidores são humildes e recebem um salário muito pequeno. E as cidades estão aí, cheias de mato. Estou concluindo, senhora presidente. As cidades estão aí, cheias de mato, cheias de lixo e cheias de buraco, porque o GDF não está cumprindo, neste momento, o seu papel, o seu dever legal, que é fornecer o Vale Transporte a esses conveniados. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o deputado João de Deus. O deputado João de Deus não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Cafu. Último orador inscrito para o horário de parlamentares. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, eu queria trazer à baila dessa casa a perspectiva de se buscar, de forma clara, de forma visível, de forma transparente, colocar aquilo que nós entendemos que historicamente é uma dívida do processo de construção e de formação dessa cidade como uma comunidade. Hoje eu deparo com uma matéria publicada no Jornal de Brasília,
e que explicita como chamada de matéria, invasão será regularizada. Primeiro, não é uma invasão. Se dizer que a história do acampamento da Telebrasília é uma história que é anterior a, por exemplo, a construção do lago, que a gente chama de Lago do Paranoá. É preciso dizer que as famílias que estão ali estão resistindo há 40 anos ali. Então, uma história que não dá para comparar com esse modus operandi que se desdobrou no Distrito Federal nos últimos anos. Aliás, é leviano tratar dessa forma. Eu quero aqui chamar a atenção dessa casa, porque nivelando por baixo, coloca uma história como igual a qualquer outra. Não é? E a gente entende, quando essa matéria é colocada, ao que é que na realidade, por trás dela, ela tenta se referir. Eu quero frisar que é uma luta que nós entendemos justa, que é uma luta que no governo passado, um projeto do meu companheiro aqui presente, Eurípides Camargo, o governo passado tentou quebrar, tentou esvaziar, tentou desqualificar, mas as famílias que têm uma história com aquele chão, que não é de 2 anos, de ano e meio, de 3 anos, mas é uma família, é uma história de 4 décadas, tem que ser considerado. Eu venho a essa casa porque eu repudio essa manchete. Essa manchete é leviana e tendenciosa. E não é esse o papel de uma imprensa séria com relação à construção da cidadania nessa cidade. Era isso que eu queria dizer. Encerrado o horário de parlamentares, passamos à ordem do dia. Solicito ao deputado Daniel Marques que nos ajude nos trabalhos desta sessão. Senhora presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, eu gostaria de comunicar com pesar o falecimento do pastor Walter de Oliveira, ocorrido no último dia 14. Ele que era uma pessoa que, além de atuar na área religiosa como um pastor renomado no Distrito Federal, tendo dirigido a igreja em Sobradinho, Guará e Plano Piloto, também era um lutador na causa da saúde. Como suboficial da aeronáutica, ele atuava na área de saúde no Hospital de Base de Brasília e também no Hospital das Forças Armadas. E o seu falecimento, sem dúvida, representa uma lacuna e deixa em todos nós uma sensação de saudade e de perda. E eu queria, aproveitando esse momento, com a anuência de Vossa Excelência, fazer esse registro, considerando a importância do trabalho realizado por essa figura ilustre na história do Distrito Federal. Ele foi praticamente um pioneiro aqui em Brasília e teve aí a oportunidade de conviver com pessoas do início da implantação da cidade. Então eu creio que todos nós manifestamos o nosso pesar e peço a Vossa Excelência que consigne nos anais desta casa o nosso sentimento de tristeza pela perda dessa ilustre figura da história da nossa cidade. Muito obrigado. Antes de entrarmos nos vetos, eu gostaria de comunicar a todos os líderes aqui presentes que a mesa diretora reunida deliberou para que amanhã nós possamos fazer uma reunião com os líderes às 11 horas da manhã para 2 assuntos: comissões e sessão extra a ser realizado por esta casa, quando projetos e qual a sistemática que nós vamos adotar para as sessões extraordinárias. Comunico também que foi dado 5 sessões para a montagem das comissões permanentes e comissão especial. Contamos os seguintes dias: dia 6, dia 13, 17, que é hoje, dia 18 amanhã, dia 19, quarta-feira. Portanto,
o prazo para a constituição das comissões expira na quarta-feira, na quinta, a presidente podendo usar de suas atribuições para a designação dos membros, titulares e suplentes das comissões. Mas nós queremos que haja um entendimento entre os líderes. Portanto, a convocação amanhã, às 11 horas da manhã, tem como objetivo a montagem, através da discussão, e que nós tenhamos possibilidade de fazer consenso para a composição das comissões, utilizando, é claro, a regra matemática, porém, que todos se sintam contemplados na distribuição da comissão. Amanhã, às 11 horas, na sala da presidência, para os dois assuntos, comissão e sessão extraordinária. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidente, eu gostaria de saber a decisão sobre a minha solicitação de resposta, direito de resposta, em virtude do pronunciamento do deputado Vasni. Eu insisto que ficou muito claro, durante todo o pronunciamento daquele parlamentar, sobre a citação do meu nome, bem como, verdadeiramente, um apelo para que eu viesse ao microfone e respondesse algumas colocações que ele fazia. Portanto, insisto no direito de resposta. Acabei de receber as notas taquigráficas. Neste momento, só solicito um tempo ao deputado para que eu chame o primeiro item. Nesse período eu analiso e, em seguida, lhe passo a palavra se for necessário. Solicito ao deputado Daniel Max faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1, apreciação do veto total ao projeto de lei número 559 de 95, que dispõe sobre a alteração da lei número 672 de 16 de março de 94, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grade às áreas verdes frontais aos lotes residenciais de Sobradinho e da outras providências. Autor, deputado Odilon Aires. Solicitamos que o deputado Renato Rainha faça o relatório do veto. Já está obstruindo desde o dia 10. Desde o 2. Já foi. Deputado Renato Rainha não se encontra em plenário, portanto, solicito ao presidente da CCJ que faça a nomeação de outro relator para fazer o relatório do veto. Quem que está da CCJ aqui? O Peniel está aqui? Ô Magela, eles vão tirar fora. Pode nomear qualquer deputado ou tem que ser da CCJ anterior? Quem está aqui da CCJ? Gente, eu não conheço quem é da CCJ. Odilon, você é o autor, né? Não pode relatar. Deputado Luiz Estevam é o único membro da CCJ presente. Deputado Luiz Estevam é o único membro presente da CCJ, portanto, designo a ele fazer o relatório do veto do item número 1. Infelizmente, pelo fato de ter sido eleito, juntamente com Vossa Excelência, com muita honra, vice-presidente da Câmara Legislativa, a partir daí, regimentalmente, não posso mais apresentar parecer como membro da CCJ. Não tinha nenhum outro membro da CCJ, mas o deputado Eurípides acaba de adentrar em plenário, portanto, pode fazer o relatório do veto. Item número 1, fazer verbal.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 559/95, que dispõe sobre a alteração da lei número 672, 16 de março de 1994, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grades às áreas verdes frontais aos lotes residenciais de Sobradinho e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha. Relator. Por meio da mensagem número 323/96, de 22 de novembro de 1996, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa que, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 74, parágrafo 1º, decidiu impor veto total ao projeto de lei número 559/95, em epígrafe. A proposta vetada, de autoria do novo deputado Odilon Aires, dispõe sobre alteração da lei número 672, 16 de março de 1994, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grades às áreas verdes frontais aos lotes residenciais de Sobradinho e de outras providências. A alteração objeto da propositura refere-se ao artigo 1º da lei mencionada, que, por sua vez, autoriza o proprietário do lote residencial de até 250 metros quadrados, localizado em Sobradinho, a cercar com grades as áreas verdes frontal, lateral e posterior, limítrofes ao imóvel, conforme delimitações que especifica o projeto de lei epigrafado. Retira a limitação de até 250 metros do lote para a efetivação do fechamento e cobertura preconizada na lei original. Justifica o autor sua proposta, apoiado no tratamento igualitário oferecido a toda a comunidade ao propor a extensão dos benefícios da lei aos proprietários dos lotes com dimensões superiores ao parâmetro de 250 metros quadrados, da mesma forma que aqueles que possuem lotes inferiores ou até aquela medida. Tendo tramitado por esta Comissão de Constituição e Justiça, a peça legislativa em comento recebeu voto pela admissibilidade em vista de sua constitucionalidade e juridicidade sem qualquer emenda. Na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, igualmente, obteve aprovação integral, por nada obstar seu acolhimento em função do critério orçamentário. Na Comissão de Assuntos Sociais, a mencionada proposta teve aprovação pelo seu mérito, no âmbito das atribuições daquele colegiado. Submetida ao plenário desta augusta Casa de Leis, a proposição foi aprovada em primeiro turno, por 13 votos favoráveis, registrando-se 11 ausências em 9 de outubro do corrente ano. Em segundo turno ainda, o ocorrido no dia 17 do mesmo mês, a proposição obteve aprovação com 18 votos, tendo na sessão registrado 6 ausências. Foi a proposição enviada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal para os fins dispostos no artigo 74, caput da Lei Orgânica desta Unidade Federada, mediante a mensagem número 401/96, em 30 de outubro de 1996, na forma da redação final publicada no órgão oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal, Diário da Câmara Legislativa, daquela mesma data. Em sua exposição de motivo, o governador ressalta que o fechamento das áreas verdes, sem o correspondente estabelecimento de critério quanto à dimensão, é altamente danoso, uma vez que as áreas verdes limítrofes aos lotes maiores têm grandes proporções. Acrescente que, durante o processo de discussão comunitária para o Plano Diretor Local, PDL, aquelas áreas foram destinadas ao uso público para atividades lúdicas e esportivas. Tal motivo já seria suficiente, segundo o entendimento do senhor governador, para que o projeto de lei em questão não prosperasse. Argumenta por acréscimo o chefe do Executivo que as leis ambientais e o planejamento urbano exigem uma percentagem de área destinada à permeabilidade do solo e à aeração, objetivando um microclima mais saudável. Ademais, o excelentíssimo senhor governador sustenta a assertiva de que aquelas áreas servem também para a passagem das redes de infraestrutura. E o fechamento viabilizaria a manutenção por parte das concessionárias. Por derradeiro, a mensagem reafirma que as áreas objeto do projeto de lei estão reservadas para atendimento a futuras necessidades da comunidade mediante planejamento urbano esculpido no PDL de Sobradinho, em resposta ao anseio da própria comunidade. Por tais razões, o signatário impõe veto total ao projeto de lei número 559/95, pugnado pela manutenção no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. São esses os aspectos que julgamos necessários para apreciação pelos senhores deputados das razões do veto oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 559. Esse é o parecer.
Em discussão. Com a palavra o deputado Geraldo Magela para a discussão do veto. Senhora presidenta, senhores deputados, este veto é preciso que se observe. É um veto sobre um projeto de lei que altera uma lei em vigor, a Lei 672, de iniciativa do nobre deputado Benício Tavares. Esta Lei 672/94 está em pleno vigor e em vigor permanece tendo todos os seus efeitos sendo aplicados. Não é o mesmo caso da proposta nova vinda de autoria do deputado Odilon Aires, que, de fato, a população não quer este cercamento como propõe a nova alteração. E não quer por quê? Porque da forma como está proposta, nós não vamos ter mais nenhuma área verde em Sobradinho que não esteja cercada. E o que a população demonstrou querer na discussão do plano diretor local foi que as áreas verdes pudessem ser melhor aproveitadas a partir, inclusive, da sua urbanização e até da rediscussão de como melhor aproveitar essas áreas verdes. Da forma como o deputado Odilon Aires propõe, com todo o respeito que o deputado merece de minha parte, e tem, não é exatamente o desejo da opinião da população de Sobradinho. Quando do debate do plano diretor local, foram realizadas mais de 50 audiências públicas. Nestas audiências públicas, a população pôde se manifestar, pôde dar a sua opinião. E, ao dar a sua opinião, disse que não era exatamente da forma como o deputado Odilon Aires propõe, que a população desejava. Então, naturalmente, que o governo pensou no que a população quer, pensou na melhoria da qualidade de vida da população de Sobradinho ao apor este veto. E é nesse sentido que eu peço, inclusive, ao nobre deputado Odilon Aires, que ele possa aceitar com tranquilidade a discussão e até a manutenção desse veto, porque nós vamos ter a oportunidade até de aprofundar nessa discussão quando debatermos aqui e votarmos o plano diretor local de Sobradinho, que teremos a honra de tê-lo como primeiro plano diretor local votado, e que eu espero possa ainda ser votado neste semestre. E aí sim, reafirmar a lei do deputado Benício Tavares, ou talvez até alterar a discussão sobre as áreas verdes para melhorar, para possibilitar que a população possa, de fato, ser ouvida nessa questão. Então eu faço apelo a todos os deputados que venham ao plenário e que possam manter o veto, porque esse é o desejo da população de Sobradinho. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, Senhor presidente, eu quero... só retificando, com a palavra o deputado Odilon Aires, mas solicito a todos os parlamentares que façam a solicitação antes de subir, inclusive, para o lugar de fazer o seu pronunciamento, para que possa ser respeitado, inclusive, o regimento, que é a solicitação dos parlamentares do direito de usar a palavra. Não tem problema, senhora deputada. deputada. Deputado Eu falo que lá de faça baixo. uso por 5 minutos em qualquer dos microfones, desde que solicite. Se a senhora faz questão de que não suba a tribuna, eu fico aqui embaixo mesmo. Não é isso que eu disse. Senhora... Eu pedi a todos os parlamentares que façam a solicitação do uso da palavra, porque Vossa Excelência, eu já vi encerrado e estou fazendo uma deferência, uma consideração por Vossa Excelência em permitir que se manifeste 5 minutos como os demais parlamentares. Eu usarei um tempo menor. Eu gostaria de justificar aqui que o nosso projeto, qual foi vetado pelo senhor governador, sua equipe, a sua caneta, é um projeto de interesse da comunidade. É um projeto de interesse da comunidade de Sobradinho. É uma cidade histórica, é uma cidade de servidor público,
que construíram as suas casas dentro de um projeto urbanístico, dentro de um projeto que hoje já tem uma mudança no seu gabarito, e o meu projeto, projeto da nossa autoria, que estende os benefícios da lei anterior,